Maravilha! Paz do Senhor, meus irmãos. Quem for entrando aí, fala pra mim como é que tá o áudio. Vai me falando aí se tá tudo ok, se o áudio tá bom. Glória a Deus. Tudo ok agora, gente? Não sei porquê, deu um tchutchu aí no áudio. Maravilha. Glória a Deus. Faz a mesma coisa aí de novo. Clica na flechinha e chama alguém. Amém? Enquanto você vai fazendo isso, clica na flechinha e chama alguém. Tá? Porque vocês sabem que o Instagram funciona assim. Quando você chama alguém e aperta o coraçãozinho, vai apertando o coraçãozinho aí também. Aí ele mostra para mais pessoas, tá? Que estamos ao vivo, que estamos em aula. Ok? Deus abençoe Ana Cláudia, Rogério, Letícia, Maria Eduarda, o Zé. Deus abençoe todo mundo. Chame alguém. Tá? Clica na setinha e chama mais uma pessoa para estar com a gente. Enquanto você chama, nós vamos adorar o Senhor. Amém? Você adora daí, a gente adora de cá. Vamos adorar? Nossa live tem adoração também. Maravilha. Porque assim funciona. O nosso ensino, ele é um ensino que te leva a buscar ao Senhor. Vamos adorar? Vamos lá. Cumprimenta aí, mãe. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Que saudade de vocês. E vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos adorar. Agora mesmo a gente já entra na nossa aula. Maravilha. Vai chamando gente aí. Vamos adorar. Glória a Deus. Vamos lá.
Maravilha! Graças a Deus. Quer cantar mais uma? Amém? Depois nós canta mais. Nós não, né? A Jane canta mais. Graças a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos que está com a gente. Tá? Que Deus abençoe vocês. Vamos para a aula. No Instagram a gente tem pouco tempo para falar. Então vamos para a nossa aula. Pegue a sua Bíblia. Você que está com a sua Bíblia, com o seu caderno, pois estamos em aula. Estamos em mais uma aula da nossa... Chegamos para cá, não? Estamos em mais uma aula da Escola Incendiários. Graças a Deus. Quem está com a Bíblia aí, vamos para o primeiro texto? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia comigo. Deixa eu pegar a outra Bíblia aqui. Vamos primeiro para Lucas. Vamos para Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Graças a Deus. Lucas 17, vamos ler o versículo de número 26. Lucas 17, 26. Graças a Deus. Se tem algum problema no som aí ou na imagem, vocês escrevem aí. Se houver alguma dúvida, vocês também perguntem. Lucas 17, 26. Vamos falar um pouco das características do anticristo, tá? E algumas coisas sobre o arrebatamento, ok? Vamos recapitular alguma coisa desse texto que eu já expliquei para vocês em algumas das outras aulas, tá? Quem está assistindo essa live e não participa da nossa escola, é convidado para estar com a gente nas nossas aulas da Escola Incendiários, tá? Lucas 17, 26 diz assim, ó. Porque, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Então Lucas, ele começa falando dos dias de Noé. Então ele cita que nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que eles entraram na arca. Então quer dizer, Noé e a sua família, eles foram guardados. Tá? Noé e a sua família foram guardados do dilúvio. Então Noé simboliza aqueles que passarão pelas tribulações, mas serão guardados. Aqueles que passarão pelas tribulações, pelas dificuldades, mas estarão guardados em Deus. Que no caso não é a igreja. Por quê? A igreja não passará pela grande tribulação. Tá? E eu só estou dando a introdução aqui. Ao versículo 28, ele fala assim, ó, da mesma forma como também aconteceu nos dias de Ló. Ó, aí ele cita o Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? Nos dias de Ló eles comiam, bebiam. Vê a diferença dos dias de Noé? Nos dias de Ló eles comiam, bebiam, mas nos dias de Ló eles compravam, vendiam, plantavam e edificavam. É diferente. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e a todos destruiu. Então ele começa explicando o quê? Ô Vitor, coloca os textos aí para nós. Tá? Daqui a pouco o Vitor vai entrar aí comigo. Ele começa explicando o quê? Ele explica a diferença, que nos dias de Noé não simboliza a igreja, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Noé passou pelo dilúvio. Ele estava na arca, mas ele foi guardado na arca e passou pelo dilúvio. Ló não. Ló, ele foi tirado de Sodoma e Gomorra. Tá? Ló foi tirado da cidade e depois a cidade foi destruída. Então a igreja é um tipo de Ló. Tá? Ló é a tipologia da igreja, porque a igreja será tirada antes de vir a tribulação, antes de vir o caos, antes de vir a dificuldade, antes de ser destruído, a igreja será tirada. Por isso que a igreja ela não precisa se preocupar com os problemas, com as adversidades, com as tribulações. Por quê? Porque ela passará simplesmente pelo princípio das dores. Mas a igreja
não passará pelas dores. Ela passará pelo princípio das dores, mas não passará pelas dores. Vou recapitular para a gente dar continuidade. A igreja não faz menção, os dias da igreja não são os dias de Noé. Os dias da igreja são os dias de Ló. Por quê? Porque a igreja não passará pela tribulação. A igreja será tirada antes da tribulação. Por que eu tenho que explicar isso? Porque as pessoas ficam apavoradas, ficam tementes, ficam tristes, pensando que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, pensando que vai acontecer um monte de coisa, sendo que a igreja será tirada. A igreja não passará por isso, tá? Mas esse não é o nosso foco aqui por enquanto. O que eu quero destacar é o quê? Que nos dias de Ló, Jesus ele dá uma pista. Ele fala assim, ó, vai acontecer como aconteceu nos dias de Ló. Ele dá uma pista. Ele fala assim, ó, o que aconteceu nos dias de Ló? Lembra que Ló estava em Sodoma e Gomorra, nas campinas ali de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu nos dias de Ló? Eles comiam, bebiam nos dias de Ló. Normal. Como nos dias de Noé. Quer dizer o quê? Eles estavam preocupados com festejar. Tá? Comiam, bebiam. Eles estavam preocupados em satisfazer os seus prazeres. Tá? Em satisfazer os seus prazeres carnais. Tá? O Victor está dizendo aí, ó, os dias de Ló representam a igreja que será tirada da terra e não passará pela grande tribulação. Eles comiam e bebiam, quer dizer o quê? Eles se satisfaziam com seus prazeres. É o que acontece hoje. As pessoas estão preocupadas na satisfação do prazer. Comiam, bebiam. Casavam-se e comiam, bebiam. Aqui ele fala, compravam, vendiam. Olha que interessante. Eles estavam preocupados nos dias de Ló, que é o sinal dos dias de hoje, com o negócio. Simplesmente com negócios. Tá? Não que eu não tenho que preocupar com negócios, com empreendedorismo, com empresa, com o meu trabalho, enfim. Mas eles estavam preocupados em comprar, tá? E em vender. Para quê? Para agariar para si bens. Compravam, vendiam. Então eles estavam preocupados com o negócio. Tá? Pai do Senhor, a todo mundo que está com a gente, Deus abençoe. Chame mais alguém para a live. Lelê está com a gente, Deus abençoe Lelê. Pastor Alexandre, meu amigo. Então, nos dias de hoje, as igrejas estão mais preocupadas, e preste atenção no que eu vou falar, com o sentido empresarial da igreja, do que com o nome de Jesus e com o avivamento. Não que isso não tenha que acontecer. A igreja tem que ensinar sobre dinheiro, porque é bíblico. A igreja tem que ensinar sobre a vida financeira, porque é bíblico. Mas esse não é o ponto central da igreja. Então, a igreja de hoje está preocupada mais, quando eu falo igreja, eu falo do organismo. Não falo de denominação, eu falo da igreja como organismo. Ela está preocupada mais com a administração empresarial do que com o nome de Jesus. Jesus tem me dado uma palavra que eu vou ministrar ela enquanto ele me der oportunidades, que eles se esqueceram do nome de Jesus nos púlpitos, tá? Estão trazendo fórmulas mágicas de se enriquecer, de você fazer isso e aquilo, e se esqueceram do nome de Jesus. Eles faziam o quê? Eles compravam e vendiam. Eles estão preocupados em comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Não que a igreja não tenha que se preocupar com isso, não é isso que eu estou dizendo. A igreja tem que se preocupar sim. A igreja tem que construir grandes templos, templos bonitos, confortáveis sim, tá? Mas esse não é o ponto central. O ponto central da igreja é falar do nome de Jesus. E o que é isso aqui? Os dias de Ló simbolizam os nossos dias. E nos nossos dias, o espírito do anticristo está preparado, tá? Está se preparando, tá? Para assumir o homem iníquo, o homem que vai governar quando a igreja for tirada, tá? Então eles, comiam, bebiam, compravam, vendiam. Por que eles estavam preocupados com isso? Por causa do espírito do anticristo.
Hoje, isso acontece por causa do espírito do anticristo. Porque o anticristo, ele ainda não está no nosso meio. Ou ele pode até estar, mas ele não se manifestou como anticristo. Mas o espírito dele, sim. Vamos ler um texto? 1 João. Vamos lá para 1 João. Ô Vitor, manda a solicitação para você entrar aí que eu já te adiciono. 1 João capítulo 2. O Rony ou a Fernanda perguntam assim, como assim organismo? Quando eu falo igreja organismo, eu não estou falando da igreja de placa, entendeu? Na igreja denominacional. Estou falando da igreja como corpo de Cristo, que é a Assembleia, a Batista, a Quadrangular, a Presbiteriana, a Renovada, a Tradicional, enfim. A igreja de Cristo, que não tem placa, tá? Que ela é uma só. Entendeu? Isso é igreja organismo. Ok? 1 João capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó. Filhinhos meus, já é o último tempo, e assim como vos ouviste que o anticristo há de vir, assim agora, no presente, começaram a aparecer muitos anticristos. E por isso que conhecemos que é já o último tempo. Quer dizer o quê? Começaram a aparecer muitos anticristos que negam o nome de Cristo. Por quê? O espírito, tá? O espírito do anticristo já está na terra. Tá? O espírito do anticristo já está aqui. Então o que o espírito do anticristo impulsiona a igreja a fazer? O espírito do anticristo leva a igreja a fazer o quê? A igreja a comer, beber, comprar e vender. É a preocupação da igreja. Tá? Por quê? O maior sinal, e eu sempre digo isso, tem que ficar atento. O maior sinal, tá? O maior sinal da volta de Jesus, e eu expliquei isso em algumas aulas, não é guerra, não é terremoto, tá? O maior sinal da vinda de Jesus, e eu tenho que explicar alguma coisa antes de eu explicar isso. A gente tem a ideia de falar assim, vinda de Jesus, tá? Mas a volta de Jesus, ela acontecerá depois da grande tribulação, tá? Porque Jesus ele só vai voltar uma vez. Ele não vai arrebatar a igreja e depois vai voltar. Ele está no caminho, tá? Vou explicar isso melhor. Vamos lá? Espera aí, Vitor, que eu já te convido. Vamos para outro texto para depois eu explicar isso. É bom que no final você entende tudo. Ó, vamos lá para 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Agora mesmo você já entra, Vitor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim. Marca aí. Agora, meus irmãos, rogamo-vos a respeito, da vinda, aí você marca, de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele. Então, o apóstolo Paulo ele faz duas menções. Ele fala assim, da vinda e da nossa reunião com Ele. Então, são duas coisas diferentes. A nossa reunião com Ele é o arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus é depois da nossa reunião com Ele. Talvez você não está me entendendo, vou te explicar melhor. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Quem não está, fala aí para mim se você está entendendo ou se você não está. Vou ler novamente o que o Paulo falou, Agora, meus irmãos, rogamos a respeito da vinda, primeiro, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e quanto à nossa reunião com Ele. Ele faz uma diferença. Porque o arrebatamento da igreja é a nossa reunião com Ele. Cadê fazer uma comparação aqui, não tem como escrever na lousa, mas fazer uma comparação para você.
João, lá no capítulo 21 de Apocalipse, ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém. Está escrito que de Deus descia do céu ataviada como uma esposa. Então, João viu a cidade descendo. Ó, suponha que essa aqui seja a cidade. Vou colocar na frente da cabeça da Jane, não. Suponha que essa aqui seja a cidade. Vou colocar aqui, ó. E a cidade, ela tem que chegar até aqui, ó. Aqui é o planeta Terra. A caneta é o planeta Terra. Isso aqui é a cidade. João viu a cidade descendo. Tá? João viu a cidade descendo. E aqui, ó, a caneta é o planeta Terra. Tá? A caneta é o destino final da cidade, mas ela está descendo. Tá? Quando a cidade chegar aqui na caneta, no planeta Terra, é a vinda do nosso Senhor, que ele virá no Monte das Oliveiras e todo o olho verá. Quem já estuda com a gente sabe disso. O Zé falou assim, ó, a vinda de Jesus será em 2 etapas, isso mesmo. Só existe uma vinda, mas em 2 fases. Então João viu a cidade descendo. Ó, a cidade vinha descendo. Entendeu? Ó, a cidade vinha descendo. Então, a cidade ela vem descendo, ela vem descendo, ela vem descendo. Hora que faltar, tá? Hora que faltar 7 anos para a cidade chegar aqui na caneta, na Terra, vai acontecer o quê? A nossa reunião com ele. A igreja será arrebatada. Reunião com ele. E a hora que a igreja chegar no seu destino final, é a sua vinda. Que aí ele virá e todo o olho verá. Então Jesus ele não vai voltar 2 vezes. Ele vai voltar uma vez, mas em 2 fases. Por quê? A cidade está descendo, a Nova Jerusalém está descendo. Tá? A hora que ela chegar num local que falta 7 anos para ela chegar no planeta Terra, a igreja vai ser introduzida na cidade. Ela vai continuar descendo. Até ela chegar no planeta Terra, que é o final da grande tribulação. Que nós já estudamos sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo conectar o Vitor aqui. Guardando, Vitor. Dá uma olhada aí. Muda a câmera, Vitor. Meu Deus. Maravilha. Tá me Fala aí, ouvindo? tá vendo o som? Tá me ouvindo? Tá no máximo aqui. Meu Deus. Tá me ouvindo bem? Maravilha. Tô te ouvindo. Bora lá. Eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Ah, tô marcando aqui, peraí. Desculpa, tá no fone. Vou Ah, falar. Agora eu tô. tá me ouvindo? Maravilha. Maravilha. Todo mundo que tá com a gente tá ouvindo o Vitor? Fala um pouco disso aí, Vitor. Nós estamos falando aqui. Glória a Deus. Então, Fran, é interessante que a cidade da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém Celestial, ela não para de descer, né? Ela não Ela para está de descer. descendo desde a visão de João, do apóstolo João, quando ele disse que viu a cidade, que ela descia do céu. E o que Paulo diz em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala de dois eventos, da nossa reunião com ele e da vinda de Jesus. A vinda Sim. de Jesus não é a nossa reunião com ele. A nossa Duas coisas reunião diferentes. somos nós que vamos até ele. E a vinda dele, nós viemos com ele na Nova Jerusalém até a dimensão que a cidade tempo. para nas regiões celestiais, que fica alinhado com a terra, Sim, quando finda os 7 anos da grande tribulação. sim, isso mesmo. Olha que tremendo. Os irmãos entenderam? Então, toda vez que você vê... Isso aqui é uma coisa que ninguém vai te ensinar. Toda vez que você vê a Bíblia falando da vinda de Jesus, ela não está falando de arrebatamento. Isso é Ela tremendo. está falando do final da grande tribulação, quando Jesus vai vir, todo olho verá. Tá? Porque Jesus só vai vir uma vez. Tá? Só existe a segunda vinda. Ele vai vir uma vez. Ele já veio, morreu na cruz, e ele vai vir de novo. É a mesma coisa. Ok? Então, quando ele vir,
Ele não vai vir para buscar a igreja que vai até ele. Glória a Deus. Ele não vai vir buscar a igreja que vai ser arrebatada. As pessoas confundem isso. Tá? Ele vai vir quando ele, no final da grande tribulação. Ó, a maioria das pessoas que está aqui sabe disso, mas talvez tenha alguém na live que não entenda muito bem isso. A igreja vai ser arrebatada. Tipologia que a gente leu, os dias de Ló. Tá? A igreja vai ser arrebatada. Qualquer dia a gente pode dar essa aula explicando as 70 semanas de Daniel. A igreja vai ser arrebatada. Aí começa a contagem da primeira 70 de semana, da última semana de Daniel, que são 7 anos. Tá? E a igreja foi introduzida na reunião, e a cidade continua descendo. Ó, a cidade continua descendo. Velocidade astronômica. 3 anos e meio. Tá? A cidade ela rompe o tempo eterno e entra no universo. Aí você vai ler em Apocalipse, capítulo 12, você vai ver Miguel lançando Lúcifer para a terra. Vamos ler esse texto? Você gosta desse texto, né, Vitor? Vamos ler? Apocalipse, capítulo 12. Comenta aí, irmãos. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Vai colocando aí. A gente vai ficar muito tempo aqui, não. É interessante que isso muda totalmente de uma maneira que facilita muito mais da compreensão escatológica. Tem gente que fala assim, escatologia é muito difícil de entender. Muito mas fácil. Quando você entende por esse prisma, fica muito mais fácil. As coisas se encaixam muito melhor. Ó, quem está nos ouvindo aí, para você entender escatologia, o ponto central da escatologia é a Nova Jerusalém. Se você não entender sobre Nova Jerusalém, você nunca vai entender escatologia. Tá? Então a Nova Jerusalém é a base de toda escatologia. Você tem que entender como ela está. Eu vou ler esse texto, depois vou ler outro texto. Ó, capítulo 12 de Apocalipse. Tá? É um capítulo tremendo, a gente não vai ver ele inteiro, senão a gente ficaria aqui uns 2 dias. Tá? Vou ler o versículo 5 em diante. E ela, a mulher, né, deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho lhe foi arrebatado para diante de Deus. Quer dizer, Jesus morreu e subiu. Para diante de Deus e para o seu trono. Isso aqui não estava na aula não, mas, Vitor, você sabia disso aqui? Ó, versículo 5, que a gente leu, né? Ele foi arrebatado para diante de Deus e para o seu trono. Quando que Jesus foi arrebatado? Após a ascensão. Sim, lá em Atos. Vamos ver lá? Continua no Apocalipse, vamos lá para Atos. Atos 1. É só para eu te mostrar que jeito que a igreja vai ser arrebatada. Mesmo jeito. Glória a Deus. Acha o versículo aí, qual que é? É o 8 em diante, né? É o 9, é o 9. Tendo dito essas coisas, foi arrebatado. A versão de Nelson diz arrebatado. Tá? Foi, que diz a versão aí? 8, 9? Foi elevado às alturas. A outra versão diz elevado às alturas. E tendo dito essas coisas, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, encobrindo dos seus olhos. Tá? Então, ele foi arrebatado, do mesmo jeito que a igreja será arrebatada, da mesma forma. Não, eu já expliquei para vocês na aula que a gente teve presencial, a igreja não será arrebatada em um abrir e fechar de olhos. Tá? A gente vai me ouvir e vai ficar impactada. Será que eu falo isso aí, Vitor? Eu explico no texto? Mas o texto não diz que é no abrir e piscar de olhos? Para de graça, Vitor. Vamos ler lá? Tem que marcar isso, irmão, porque a gente ouve as pessoas falar, mas a gente não lê, né? É difícil. Vamos ler lá. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, alguém coloca aí pra gente? 1 Coríntios, capítulo 15, escreve aí. Alguém pra gente? 1 Coríntios, capítulo 15. Não, deixa ele escrever, mano. Participar. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 51. Dá coraçãozinho aí, compartilha com alguém. 15:51 diz assim, ó. Eis que vos digo um mistério.
nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer o quê? A conversa é sobre o quê? Sobre transformados. Todos seremos transformados. Quando? Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Ele continua o versículo, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Então, a conversa qual que é? Ó, vou ler de novo, com calma, para você entender. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando? Versículo 52. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Então ficou claro. O que ele está falando? Sobre transformação. Ele não está falando sobre arrebatamento, está falando sobre transformação. A transformação será no abrir e fechar de olhos. Tá? As pessoas claro. confundem essas duas coisas. Oi? As pessoas confundem as duas coisas. Confundem muito. Elas confundem o arrebatamento com a transformação. Meu amigo, o pastor Tiago Quirino está com a gente. Mano, ela mesmo senta aqui comigo. Tá? Então as pessoas confundem, Vitão. O arrebatamento, tá, com a transformação. Então, a transformação será um abrir e fechar de olhos. O arrebatamento não será como o de Jesus que a gente leu em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 9. Então, você viu a junção bíblica, a equação bíblica? Apocalipse, capítulo 5, capítulo 12, perdão, versículo 5. Atos, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 e 53. Sim. Entendeu? Quer falar aí, Vitor? Não, é isso aí. É isso aí. Os irmãos compreenderam? Ó, tá. Vamos voltar no nosso assunto. Capítulo 12, versículo 6. Volta lá. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse sustentado durante 1266 dias. 3 anos e meio. Então, no meio da grande tribulação, tá, Israel vai ser levado para o deserto. Tá? Israel vai ser arrebatado para o deserto no meio da grande tribulação. Compreenderam? No meio da grande tribulação. Por quê? Eu já expliquei para vocês isso em outra aula. Quando o anticristo se revelar como anticristo, Israel vai contra. Então ele vai querer matar os israelitas. Então eles vão ser arrebatados para o deserto. Tá? Eles vão ser levados para o deserto. Aí o versículo 7 diz assim. Vou perguntar uma coisa para o Vitor. Você sabe como que eles vão ser levados para o deserto, Vitor? Meu Deus. Aí que se cumpre aquele texto de Mateus 24, né? Que diz que Isso. aquele que está em casa, fuja para os montes, não volte em casa para buscar roupa, mantimento. A gente Fuja ouve as pro... pessoas. É porque. Pode falar. Não, é isso aí. A gente ouve as pessoas ler esse texto aí, Mateus 24. Eu não vou ler porque a gente já leu na aula que eu dei passado. Aquele que está no deserto não desça para fazer alguma coisa, enfim. Que um será levado, o outro deixado. Está falando do arrebatamento de Israel. Tá? Israel vai ser levado para o deserto, no meio da grande tribulação. Tá? Ele vai ser levado para o deserto. Tá? Vai ser arrebatado para o deserto. Versículo 7. Versículo 7. 6 e 7, porque é no meio da grande tribulação. Quando a Nova Jerusalém ela entrar, ela está descendo. Eu falei para vocês que ela está descendo. Quando ela entrar no universo, quando a Nova Jerusalém entrar no universo, tá? É os 3 anos e meio. Israel vai ser arrebatado, tá? E Satanás vai ser expulso. Mas como que Israel vai ser arrebatado para o deserto? Foi a pergunta que eu fiz, né, Vitor? Como, cara? Vou ler o versículo 13 e 14 para a gente voltar depois. Isso aqui é uma equação tremenda. Versículo 13 diz assim, ó. E quando o dragão foi lançado na terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz a um filho varão. Por quê?
3 anos e meio. Vou ler o versículo tudo, senão não tem como explicar, né, Vitor? Lê. Vou ler agora, não é isso que eu ia falar tanto, não, mas vou ler, vai. Versículo 7. Então houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Quer dizer o quê? Miguel ele vem limpar. A Nova Jerusalém ela está descendo. Aí deu 3 anos e meio, ela vai entrar no templo, ela vai entrar no universo. Tá? Ela vai entrar Meu dentro do Deus. universo. E nas regiões celestiais do universo, quem que mora lá? Capítulo 6 de Efésios. Os principados, potestades. Isso. Então Miguel ele vem limpar a área. Ele vem limpar. Então ele vem e limpa. E a cidade está descendo. Aí ela entra no universo. Tá? Quando a cidade ela entra no universo, acontece um abalo tremendo. Porque aquilo que é eterno entra no tempo. Então aí Meu Deus. o texto de Apocalipse vai dizer que as estrelas caíram. E houve coisas tremendas. Porque o que é eterno entra no tempo. Na metade da grande Fran, tribulação. é aí que se cumpre aquela visão que Jesus teve em Lucas capítulo 10, quando os discípulos voltam e Jesus Isso. fala assim: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. É aqui. Porque Satanás ele nunca foi enviado na Terra. Ele vai ser. As pessoas confundem Sim. isso aí. Pensa que Lúcifer, quando ele pecou, ele foi lançado na Terra. Não, ele não foi lançado na Terra. Ele foi lançado nas regiões celestiais. Tá? Ele será lançado na Terra na metade da grande tribulação, 3 anos e meio. Ok? Mas vamos lá. Estamos dando só uma introduçãozinha aqui para vocês. Ele foi lançado fora do dragão, a antiga serpente. Vamos pular para frente, lá para o versículo de número 13. E quando o dragão foi lançado na terra, começou a perseguir a mulher que dera a luz ao filho, quer dizer, Israel. Ele foi lançado e começou a perseguir Israel. Tá? Não vou falar onde que ele foi lançado, outro dia a gente fala, tá? Mas são coisas tremendas aqui. Que dera a luz a um filho varão, que é Jesus, né? Israel está no deserto, ó. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas grandes da grande águia. Olha aí, Vitão. 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto para longe do dragão, o seu lugar onde recebeu sustento, tá aí, por um tempo, 360 dias, e um tempo, 720 dias, e metade de um tempo, guardada longe da face da serpente. Então ela foi para o deserto com asas de águia. Olha aí, Vitor. Você tá com a Caberiana aí? Estou. Lê para mim, ó, Êxodo 19, 4. O 12:4. 19, 4. 19:4. Apocalipse 19:4. Não, Êxodo. Ah, Êxodo. Êxodo. Deixa eu abrir aqui. Êxodo 19, versículo 4. Isso, enquanto aí procura aí, vai comentando, irmão. Vai dando glória a Deus. Quem está entendendo a aula, vai dando glória a Deus. Vai lá. Ah, diz assim, ó. Vós sois testemunhas do que eu fiz aos egípcios, Ó, e como vos levei sobre asas de águia. olha aí. E Olha aí. trouxe a mim. Olha aí. Olha Meu aí. Deus. Você viu? Mistério que é esse, Fran? Olha aí. Essas asas de águia. Meu Deus, olha aí, tremendo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, lembra que Faraó estava atrás com os cavalos? Eles saíram do Egito e o texto bíblico diz que Deus levou eles com asas de águia. Eles foram como se fossem arrebatados. Porque o povo de Israel ia andando a pé no deserto, a hora que eles saíram do Egito, e os cavaleiros, os soldados de Faraó, com cavalo correndo e não conseguiam alcançar eles. E eles de pé. Meu Deus. Por quê? Deus estava levando eles. Tá? Deus estava levando eles. Está aí o texto, você leu o texto aí. É a mesma forma que vai acontecer com Israel no metade da grande tribulação. Deus vai levar eles para o deserto. Eles serão levados para o deserto, serão arrebatados para o deserto. Meu Deus. Como se na mão de Deus. Meu Deus. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, tá? Quando eles saíram do Egito, antes eles atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam andando em cima da mão de Deus. Ah, você tá de O povo ia brincadeira. caminhando assim em cima da mão de Deus, Deus com a mão debaixo da areia do deserto, levando o povo.
conduzindo o povo. conduzindo o povo. E Faraó correndo atrás com os cavalos e não conseguia alcançar eles. Olha que tremendo. Meu Deus. Então Meu Deus. Israel, no capítulo 12, eles serão arrebatados, tá, para o deserto dessa mesma maneira, dessa mesma forma. É porque, Fran, nesse meio período da grande tribulação, quando inicia a outra metade, que o anticristo e o falso profeta começam a perseguir Israel, Israel será muito vulnerável às artimanhas do anticristo. É o Sim. mundo inteiro, o anticristo com sua potência, com suas armas, com sua autoridade toda contra Israel. Então só Deus para guardar Israel mesmo. Sim. O Deus mundo guardará inteiro contra Israel. Tanto o anticristo quanto o Satanás, que será lançado na terra, irá contra Israel. Tá? O José Maria comentou aqui, ó. Assim como Noé foi salvo durante a grande tribulação, ou seja, o dilúvio, Israel será salvo, da mesma maneira. Meu Deus. Tá? Meu amigo pastor Tiago comentou: Israel sendo conduzido na mão do Todo-Poderoso. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Maravilha. Então vamos voltar para o nosso texto? Ou quer dizer, Ô, Fran, vamos para outro texto? você quer chamar o Thiago aqui na live? Quero aí. É uma honra para mim deixar ele aparecer aqui. Sai aí então que ele entra. Ou eu que tiro você? Pode me tirar. Ô Thiago, manda solicitação aí para você entrar, mano. Pastor Thiago, meu amigo. Vitor, Deus abençoe. Obrigado. Amém, tamo junto. Meu amigo, pastor. Graças a Deus. Só um minutinho, meus irmãos. Glória a Deus. Enquanto estamos organizando aqui, vai lá para o Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo de número 19. Graças a Deus. Então, os irmãos compreenderam até aqui? Quem não compreendeu, fala aí. Meu Deus. Ô, mano, como é que tá? Pai do Senhor? Graça e paz. Deus abençoe. Como é que Amém. vocês estão? Todos bem? Bem, Satisfação graças a rever Deus. vocês. Estou aqui sendo alimentado, Ô, que ouvindo honra. vocês. Tem sido uma bênção, viu? Que honra, mano. Como é que tá Estou aí aqui em as coisas casa. aí em Bambuí? Graças a Deus, está tudo uma bênção. Estamos aqui, né? Passando esse período aí da quarentena, né? Do isolamento social, mas junto dos nossos irmãos, em espírito, nas orações e servindo a igreja do Senhor através da internet. Maravilha. Graças a Deus. E a Thalitinha, tá tudo bem? Tá bem, graças a Deus. Thalitinha tá aqui, tá ali na sala, eu tô no meu escritório aqui. Que bem. Aqui é o cantinho onde a gente medita na palavra de Deus. Estava assistindo vocês aqui Maravilha. e uma bênção. Para mim, é uma alegria muito grande poder estar com vocês, viu? Maravilha. Comenta alguma coisa aí, meu mano, pra Não, gente. então, eu estava meditando com vocês aí, e é exatamente isso que você estava dizendo, né? O povo de Israel, o povo de Deus, o povo com quem Deus vai estar tratando no período da grande tribulação, nesses 7 anos da grande tribulação, eles vão passar nesse período de juízo de Deus, nesse período em que Deus vai estar tratando com seus inimigos, mas Deus vai cuidar do povo de Israel. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. É o Davizinho de Deus, que Deus não esqueceu, né? Deus vai Tiago, guardá-los, vai livrá-los das mãos do adversário. é interessante que as pessoas elas pensam que a grande tribulação é um juízo de Deus. É também, mas é uma oportunidade que Deus dá para Israel. A grande tribulação é a Claro, oportunidade para Israel, né? exatamente. Tanto para Israel como para aqueles que vão estar aqui também, né? Porque eles terão a oportunidade de ouvir, as nações terão a oportunidade também de ouvir o evangelho através dos anjos. Sim, Os anjos vão pregar o evangelho em parte da grande tribulação, eles vão ministrar o evangelho. E a Bíblia diz que aquele que crê vai ser salvo, né? Se ele crer, se ele se arrepender e passar por tudo aquilo que vai ser necessário,
ele também será salvo, né? Então é uma oportunidade que Deus vai estar dando a essas nações de arrependimento, porque hoje, no período da graça, muitos não querem dar ouvidos para o evangelho, nesse período da graça, né? Sim. Nesse período, as pessoas têm a oportunidade de receber o evangelho por aquilo que Cristo fez por nós. Cristo sofreu, padeceu, pagou o preço, nos redimiu. Nós só precisamos crer. A Bíblia diz que aquele que com o seu coração crê, com a sua boca confessar, será salvo. Mas muitos estão rejeitando. Então, na grande tribulação, com o juízo que virá, com toda aquela diversidade que eles vão enfrentar, eles terão a oportunidade de se salvar através do juízo, né? Eles vão passar por esse período de juízo e terão a oportunidade de receber a salvação também. Não como nós, porque nós recebemos aqui totalmente de graça. Não precisamos fazer nada além de crer. Não é isso? Porque receber pela graça é isso. Um favor que nós não merecemos. Não tínhamos condições de pagar, Cristo pagou por nós. Nós recebemos isso pela fé. E eles vão ter que pagar com as suas obras, porque eles vão, naqueles dias, padecer. Eles terão que derramar seu próprio sangue para poder ser salvos. Você imagina isso? Olha aí. Né? Meu Deus. Eu estava falando aqui também anteriormente, você deve ter ouvido, sobre alguns dos sinais, né, que, vamos voltar um pouquinho no tempo, alguns dos sinais que vai preceder, né, o arrebatamento da igreja, usando como tipologia Ló, né, assim como foi nos dias de Ló. Sim, eles comiam, exatamente. Bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Que a igreja hoje está preocupada com isso só, né? Com isso. Comer, beber, satisfação dos prazeres, né? Comprar e vender, e plantar e edificar. Exatamente. E isso é um perigo. É aí que mora o perigo. Eu estava, antes de entrar aqui, de acessar a sua live, eu estava assistindo grandes mestres, dois amigos meus, Dr. André de Carvalho, e também o pastor Yosef Akiva. E eles estavam falando também um pouco sobre isso, essa questão de juntar tesouros na terra. Né? Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra. E aí, o interessante ali, algo extraordinário que eles disseram e concordaram entre eles ali, é o seguinte, eles falaram que é uma bênção, né, a gente poder juntar tesouros, né? Mas Jesus deixou claro, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões roubam, né? E ele disse, ajuntai os tesouros no céu. Isso é, você pode ajuntar tesouros, mas esses tesouros têm que ficar para um legado. Você entrega eles na mão de Deus, porque nas mãos de Deus eles se tornam um legado. Por exemplo, Davi. Davi, ele ajuntou tesouros, durante toda a sua vida foi juntando riqueza, juntando ouro, prata, o bronze, né? Mas ele sabia que o seu tempo ia passar e ele ia morrer. Então, como é que ele marcou o seu nome na história? Como é que ele foi eternizado? Ele juntou aquele tesouro não para si, não na terra, porque ele sabia que tudo isso ia passar. Ele juntou aquele tesouro e entregou nas mãos de Deus, isso é, com um propósito, uma finalidade, que aquele tesouro fosse usado para construir a casa de Deus. Maravilha. Olha que coisa tremenda. Tremendo, né? Maravilha. Maravilhoso. Então, eu também sempre disse, não sei se você vai concordar, se não concordar, você pode me corrigir, que esse é um dos grandes sinais da volta de Jesus, que as pessoas estão preocupadas com a Terceira Guerra Mundial, com isso e com aquilo, mas esse é um dos maiores sinais da volta de Jesus, essa questão das pessoas estarem preocupadas com construir grandes coisas aqui na Terra. E a igreja foi ensinada que Jesus... para acontecer o arrebatamento, tem que acontecer as pestes, as guerras, esse monte de coisa. Sendo que isso as pessoas querem Deus, as pessoas querem Deus para esse mundo, entendeu? Essa geração está buscando a Deus para esse mundo, buscando um Deus do me dar. Eles não estão buscando um Deus que eu vou dar para ele, eu vou oferecer a ele, entendeu? Elas querem um Deus que faça por mim, mas não um Deus que eu vou fazer para ele. Tá entendendo? É uma geração que está buscando a Deus para esse mundo, quando na verdade Deus está mais interessado que nós o sirvamos para a eternidade. Entendeu? O que Deus exige de nós hoje, estou falando agora para a igreja, dirigindo-me à igreja. O que Deus exige do seu povo hoje, o estilo de vida que Deus quer nos fazer viver hoje, é um ensaio para viver na eternidade. Eu tenho dito isso aos nossos alunos aqui no seminário.
tenho dito para eles que tudo que Deus pede, santidade. Por que que eu tenho que ser santo? Porque o céu é lugar de santidade. Nosso Deus é santo, certo? Na eternidade, a santidade é a condição, é o estado da eternidade, a santidade. Então você não pode ir para a eternidade impuro. Por isso Deus exige de nós pureza aqui hoje. Não é esperar estar lá para ser santo. Eu preciso ser santo agora, porque eu estou ensaiando para viver lá, certo? Meu Deus. Eu preciso viver, Olha aí. eu preciso viver hoje aqui as condições e a maneira que Deus espera para nós, ou que Deus tem preparado para nós vivermos lá, na eternidade. Isso é tremendo. Então, isso. E as pessoas, infelizmente, têm essa ideia errada, essa visão está deturpada, né? Essa questão de estar esperando em Deus só para essa vida. O apóstolo Paulo também falou acerca disso. Ele diz, aquele que espera em Deus só para essa vida é o mais miserável dos homens. Olha isso. Meu Deus, Isso é extraordinário. Aquele que espera em Deus só para essa vida é o mais miserável dos homens, né? Então nós renunciamos o mundo, renunciamos o pecado, renunciamos essa vida de pecaminosidade, de iniquidade, porque nós sabemos que o que Deus tem reservado para nós na eternidade é além, muito além daquilo que nós podemos esperar e imaginar. Graças a Deus. É isso mesmo. Tremendo isso, Estamos Thiago. focados no porvir. É mais ou menos igual aquilo que eu escrevi no livro, né? Quem não sabe, quem está me ouvindo aí não sabe, o pastor Thiago, ele fez o prefácio do meu livro, tá? Não lancei ainda. Glória a Deus. Eu vou lançar ainda, ele fez o prefácio do meu livro, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos simplesmente no útero da criação, né? Nós nem nascemos ainda. Exatamente. Nós ainda vamos nascer, né? Nós estamos pensando que essa vida aqui é muita coisa, mas nós nem nascemos ainda. Isso, é isso aí. E infelizmente, Fran, aquele que não se preparar aqui, hoje, agora, para nascer na eternidade, infelizmente, né, vai ser um aborto, né? Isso. Vai ser um aborto. Abortivo. Exatamente. Meu Deus. Fala mais alguma coisa, mano? Mano, eu só quero agradecer, tá? Foi um prazer, uma alegria. Estou aqui ouvindo vocês, aprendendo com vocês aqui e me sinto honrado, tá? Por ter sido convidado para passar esses minutos aqui falando contigo, tá bom? Prazer, Deus abençoe, um abraço. Aqui, mano. Amém. Abraço para você, abraço para a Jane, para o Vitor. Deus abençoe todos vocês. Nossos amigos aí todos de Franca, eu estou vendo que tem bastante gente aí. Os companheiros, tem uns amigos nossos aqui também da cidade. Deus abençoe, viu? Aqui de Bambuí. Um abraço a todos. Deus abençoe. Maravilha. Até a próxima. Mano, abraço, Deus te abençoe, tá? Tamo junto. Qualquer coisa, estamos à disposição. Louvado seja Deus. Um abraço. Valeu. Amém. Com Deus. Amém. Maravilha. Graças a Deus. Maravilha. Vamos continuar uns minutinhos, né? Tem alguns minutinhos ainda. Vamos continuar aqui uns minutinhos. Nós já estaremos encerrando. Bendito é o Senhor. Que aula tremenda, irmãos. Glória a Deus por isso. Nós falamos lá de Apocalipse, capítulo 12. Tá? Que o povo será arrebatado. O povo será arrebatado para o deserto. Mas eu quero continuar. Não quero entrar nos detalhes do arrebatamento. Diz lá que a gente podia falar. Mas eu quero voltar para a questão do anticristo. Tá? Vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Porque esse é um dos maiores sinais que a gente está vendo hoje. Tá? O espírito do anticristo, que está se manifestando cada dia mais e mais. Eu disse esses dias no nosso grupo que qual que é a função do espírito do anticristo? É colocar caos social. Tá? Caos social. Essa é a maior coisa que o espírito do anticristo faz. Por quê? O anticristo, ele vai ser um grande líder mundial. Então ele vai vir para resolver o problema. Tá? Então, o que ele faz hoje? Ele coloca caos social nas pessoas, na mente das pessoas, no intelecto das pessoas. Tá? Ele coloca esse caos social através a maior coisa que ele faz, através da mídia. Tá? Ele coloca caos social nas pessoas através da mídia,
a mídia de televisão e as mídias sociais de internet. O mundo está buscando um grande líder se levantar, entendeu? Então, a ideia dele é colocar caos. Não está acontecendo tanto, mas ele faz com que esteja acontecendo daquele tamanho. Tá? Então, ele quer colocar o caos social. Tá? Não esqueça disso. Quando você vê um noticiário, quando você vê uma reportagem, o interesse do anticristo é colocar caos social. Tá? Esse é o interesse dele, o espírito do anticristo. Para que o mundo anseie alguém para resolver o problema. Tá? Para que o mundo espere alguém que venha resolver o problema. Problema social. Tá? O problema do mundo, o problema da ética. Tá? Então, e o espírito do anticristo trabalha assim. Tá? E o anticristo ele vai vir para resolver a ética do mundo sem mencionar o nome de Jesus. Tá? Se você ler o texto que eu li lá, 1 João, capítulo de número 2, e você vai ler nos versículos seguintes, 18, 19, 20, 21, você vai ver que todo aquele que se opõe a Cristo é o anticristo. Tá? São as pessoas que querem, tá, fazer o bem sem mencionar o nome de Cristo. Querem dar uma de bonzinho, que faz aquilo que é bom, que faz aquilo que é me fugiu a palavra aqui, que é agradável, mas eu queria outra palavra. Enfim, ele quer mostrar aquilo que é bom, mas sem usar o nome de Jesus. E é impossível, porque só existe luz e trevas. Tá? Só existe isso. Só existe luz e trevas, que é dar uma de conservador. Essa era a palavra que me fugiu. Quem lê, entenda aí. Quem está ouvindo, que me entenda nas entrelinhas. Que é dar uma de conservador, sem usar o nome de Jesus, sem usar o nome de Deus. Mas é impossível, porque só existe luz e trevas. Não existe o meio termo. Tá? Então o espírito do anticristo quer trabalhar no caos social de toda maneira. Tá? Para que o mundo inteiro creia um libertador. Então capítulo 2, versículo 1, a gente já leu, fala da reunião com ele e da sua vinda. Tá? Versículo 2 fala assim, ó, que não sejas facilmente demovidos do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse escrita. O dia de Cristo como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane, de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim. Mas certamente primeiro virá a apostasia e será manifestado o homem do pecado. Quer dizer o quê? O anticristo. Tá? Aquele que por natureza é filho